Um casal estava se preparando para uma aventura na trilha dos Apalaches, na Pensilvânia, mas nada as preparava para o que estava por vir. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Se vocês gostam de conteúdo, casos reais, suspense, lendas, mistérios, fique por aqui. Já deixe seu like e se inscreva no canal. Hoje a história é um caso real que aconteceu em 1988 na trilha dos Apalaches, na Pensilvânia. Então, vamos lá. Rebecca Reed e Claudia Brenner estavam de mochilas prontas para acampar no final de semana. Rebecca estava fazendo mestrado em administração de empresas, enquanto Cláudia estudava arquitetura. Elas se conheceram faziam 3 anos. Elas eram um casal apaixonado e planejaram a viagem para um fim de semana romântico e uma pausa necessária nos estudos. Elas iniciaram a trilha por um lugar chamado Pico Rochoso. Estava tudo indo muito bem e elas arrumaram um lugar para acampar, porque já estava escurecendo. Na manhã seguinte, elas acordaram e iniciaram as atividades rotineiras de um acampamento. Elas estavam sozinhas, não havia outras barracas montadas, então elas ficaram bem à vontade, sem roupas. Então elas prepararam um café, nadaram, lavaram a louça e pegaram água para ferver na fogueira. Rebeca então pensou em ir ali nas cabanas, que geralmente ficavam sozinhas, não tinha ninguém, mas tinha um livro que as pessoas assinavam, né, para dizer que passaram por ali. Então ela pensou, vou lá, que seria muito legal ter os nossos nomes lá. Então ela foi procurar a cabana, mas assim que entrou, ela viu um homem completamente nu que estava ali e a cumprimentou. Ele sorriu e perguntou se a Rebeca tinha um cigarro. Ela disse que não e saiu apressadamente dali. Após sair da cabana, foi correndo até o acampamento e contou tudo para Cláudia. Elas começaram a arrumar as coisas depressa, se vestiram e saíram rapidamente dali. Elas passaram em frente à cabana e deram um cumprimento para o rapaz, para que parecessem que estavam de boa e não que estavam com medo. O homem respondeu cordialmente e então elas caminharam no sentido contrário de onde estavam as cabanas. Cerca de 1 hora caminhando, elas chegaram em uma bifurcação. Havia 2 direções diferentes para seguir. E então elas abriram o mapa para tentar descobrir onde estavam e para onde iriam. E foi então que elas ouviram alguém perguntando se elas estavam perdidas. Então elas se viraram e viram aquele mesmo homem da cabana. Então o pânico se instaurou nelas. Mas elas, fingiram que não estavam com medo, que elas não estavam perdidas, e perguntaram se ele estava perdido e se precisava de ajuda. O homem apenas riu alto e continuou seguindo-as. E elas perceberam que ele estava seguindo elas faz tempo, porque já fazia 1 hora que elas tinham saído da cabana e numa direção completamente ao contrário da cabana. Então elas ficaram perplexas, e foram caminhando mais rápido que conseguiram. E elas caminhavam muito rápido e olhavam para trás. E de repente elas olharam para trás e ele tinha sumido. Por mais 1 hora elas caminharam e ficavam olhando para trás. Caminhavam rápido, E aí perceberam que ele realmente tinha ido embora e até começaram a achar que elas estavam neuróticas e que não tinha nada a ver. Só que uma coisa, gente, eu acho que não falei, ele estava com um rifle. Então elas ficaram bem assustadas, Mas com o tempo elas foram vendo que não era nada e acharam que era coisa da cabeça delas. Então elas ficaram mais de boa,
foram diminuindo os passos, andando mais tranquilo e conversando tranquilamente. Finalmente elas chegaram no segundo acampamento. Era um lugar lindo, perfeito, bem ao lado de um rio. Elas estavam bem cansadas, então elas decidiram não armar a barraca naquele momento. Pegaram um lençol, estenderam e se sentaram ali, deitaram para descansar e para apreciar a vista. O sol estava se pondo e elas estavam ali, se curtindo, felizes, apreciando aquele lugar lindo. Mas, bem perto dali, escondido numa vegetação, estava aquele homem misterioso, apontando seu rifle para elas. Sem elas ao menos notarem que isso podia estar acontecendo, elas estavam ali tranquilas quando esse homem estava observando elas. E do nada disparou um eco enorme sobre a floresta. Em seguida, outro. Foi muito rápido. Elas nem sabiam o que estava acontecendo, mas eram disparos terríveis na direção delas. Cláudia havia sido baleada no braço, no pescoço 2 vezes e o rosto. Rebeca pediu que Cláudia deitasse no lençol. Imaginou que o homem não acertaria ela assim. Mas houve mais um disparo e atingiu a Cláudia bem na cabeça. Rebeca avistou uma árvore e pediu para Cláudia tentar chegar lá. E ela conseguiu. Assim que Rebeca levantou para ir também, ela foi atingida 2 vezes. Uma nas costas, uma na parte de trás do pescoço. Apesar disso, ela conseguiu também chegar até a árvore. Então, enfim, os disparos cessaram e elas permaneceram agachadas atrás da árvore, ficando em total silêncio. Cláudia foi mais atingida, mas Rebeca é quem estava piorando. Estava pálida e falando enrolado. A Cláudia percebeu que a Rebeca precisava urgente de ajuda. Então ela levantou, pegou uns lençóis, enrolou ela, enfaixou ali os sangramentos e percebeu que ela precisava urgentemente ir atrás de ajuda. Então ela teria que deixar a Rebeca ali e usou todas as suas forças porque ela também estava baleada, né? Ela levou 5 tiros, né, gente, a Cláudia. Então a Cláudia precisou pensar rápido. Ela foi até lá as coisinhas delas de novo, pegou um saco de dormir, colocou a Cláudia dentro, né? Deixou ela lá, bem escondida. Pegou um casaco e um mapa, a lanterna e foi até conseguir ajuda. Ela caminhou mais uns 6 quilômetros até que ela chegou na estrada e ela encontrou ajuda. Um carro estava passando, parou e ela contou tudo, né, para eles, e eles perceberam que ela precisava de ajuda. Então foram correndo a polícia, né? E isso ela foi contando tudo para eles que aconteceu, porque ela achava que talvez não sobreviveria, né? Então ela foi contando tudo no caminho. Chegando lá na polícia, ela contou de novo tudo para a polícia. E nisso ela foi encaminhada para o hospital, né? E ela marcou no mapa exatamente onde a Rebeca estava. Ela foi assim, de uma força incrível, gente, assim. Porque imagina, ela estava baleada, estava, né, com muita dor, escuro, uma floresta. Ela foi muito corajosa. Fora que o medo de que vai que esse cara aparecesse do nada de novo, né? Então, ela foi muito guerreira, conseguiu chegar lá. Só que ela foi encaminhada para o hospital, né, rapidamente, porque imagina, fez muitas cirurgias. E um dia depois, ela ficou sabendo que, infelizmente, a Rebeca não sobreviveu. Quando os policiais chegaram lá, ela já estava sem vida. Ela levou um tiro. Infelizmente, não tinha nada que a Cláudia pudesse fazer, porque, infelizmente, o tiro, foram apenas 2 tiros, mas se ela tivesse levado só um que ela tinha levado, ela teria sobrevivido, mas o outro foi no fígado e ela teve sangramento interno. Então ela já estava sangrando internamente, né?
Cláudia com 5 tiros não foi tão fatal, né? Porque a Cláudia sobreviveu. Ela conseguiu se recuperar. Infelizmente, a Rebeca teve esse tiro assim certeiro, né? Os policiais esperaram amanhecer, porque não tinha como iniciar as investigações à noite, né? Já tinha escurecido completamente. Então, ficava ali os policiais cuidando, né? Ali do corpo da Rebeca. E assim que amanheceu, iniciaram-se as investigações. E então encontraram o local do atirador. Inclusive, né? Com evidências. Tinha 20 cartuchos de munição e um boné de tricô. A Cláudia fez todo o possível para ajudar as autoridades e ela fez o retrato falado do homem e foi enviado para todos os jornais, né? E então uma mulher ligou para a polícia dizendo que conhecia aquela pessoa. Ela disse que ele ia na casa dela de vez em quando para tomar banho e comer, usar o banheiro uma vez ou outra, assim, porque ele realmente morava era na floresta. O homem era um amigo da sua família, seria um jovem rapaz chamado Stephen, de 22 anos de idade. Ele costumava, né, brincar com o filho dela, inclusive ele até ensinava o filho dela a atirar em garrafas e caçar. Então, essa mulher, o nome dela era Alice, disse que o Stephen tinha interesse enorme por armas, possuía várias. A polícia fez uma investigação e descobriu que tinha pelo de gato no boné dele. Então realmente condizia porque Alice tinha um gato branco, exatamente com o pelo da investigação, né? Ele era com certeza um possível atirador. Stephen Carr nasceu em 1959, perto de Nova York. Mas quando ele ainda era um bebê, a sua família se mudou para uma área rural na Pensilvânia. Ele era bastante solitário na escola, ele era bastante sozinho assim na escola, pelo que as pessoas diziam. Ele não fazia muitas amizades, então, com o passar dos anos, a convivência na escola se tornou terrível e ele, com 15 anos, abandonou completamente os estudos. E foi mais ou menos aí nessa época do abandono dos estudos que os pais dele se mudaram para a Flórida. E como não estava mais indo para o colégio, ele ficou com bastante tempo disponível e começou a vagar pelas ruas, fazendo amizades com pessoas com comportamentos assim, digamos que roubo, né? Essas coisas assim. Então, com 19 anos, o Stephen e um dos melhores amigos foram presos por roubo. Mas eles passaram pouco tempo na cadeia. Entravam e saíam da prisão, assim, de vez em quando. Então, uma vez ele estava roubando uma pessoa quando a vítima reagiu e ele acabou esfaqueando ela. Ela sobreviveu e conseguiu fornecer descrições, né, para a polícia de quem era o suposto cara que a atacou. Então, após algumas investigações, a polícia prendeu os seus amigos. Então, ele percebeu quando os amigos dele foi preso, que ele poderia ser o próximo, né? Então ele decidiu fugir do estado para escapar da acusação. E então, por isso ele foi morar em florestas e cavernas. Na real, ele era fugitivo da polícia. E a Alice disse que a última vez que ela viu Stephen foi do dia 14 de maio, que foi um dia após o tiroteio. Então ela contou ainda que ele foi até a casa, né, dela, muito estranho naquele dia ele estava agitado, falando que tinha feito algo muito errado, até começou a chorar e depois do nada ele se levantou e foi embora, sem se despedir de ninguém.
Então ele simplesmente desapareceu, até que Alice viu o jornal e ficou sabendo que um homem tinha disparado contra 2 mulheres na trilha dos Apalaches. E quando apareceu o retrato falado, ela se assustou, né? Terrivelmente. Era o Stephen. Então a polícia pediu para Alice para ver se eles podiam revistar a casa para que eles pudessem encontrar mais evidências, né? Eles encontraram os estojos das balas e era exatamente a que estava na cena do crime. A partir desse momento, os oficiais declararam que estavam à procura de Stephen Carr, 22 anos, e os policiais identificaram que ele era o assassino e que estava à procura dele. Eles achavam que ele tinha voltado para a floresta, então eles começaram a vasculhar muito a floresta, todos os cantos, mas não encontraram nada. Então o Stephen, ele fugindo, né, andando, ele encontrou uma família, a comunidade menonita, que são um grupo de cristãos protestantes que não usam televisão, não usam tecnologia, eles não usam carro, e com certeza isso foi muito bom para o Stephen, né? Porque eles não sabiam nada das notícias. E eles receberam ele muito bem, perguntando o que ele queria, o que ele precisava. Ele disse que estava fazendo a trilha, se perdeu, estava com muita fome. Então eles deram comida para ele, deram uma cama para ele dormir e ele ficou por ali. Tanto que depois que ele se recuperou, ele até retribuiu e começou a ajudar a comunidade. Então um dia ele foi convidado, né, pela comunidade para ir para a igreja. Ele foi, chegando lá, um jovem o reconheceu. E logo contou para o líder, né, da comunidade, e ele logo tratou de ligar para a polícia. E a polícia fez um trabalho assim bem minucioso, né, para que ele não fugisse e para que também ele não pegasse ninguém como refém, porque a comunidade era grande, tinha bastante gente. Então ele também poderia, né, pegar alguém de refém. Então eles fizeram lá, colocaram um monte de policiais ao redor da cidade ali, fechando todos os possíveis, né, lugares de fuga. E eles conversaram, chegaram lá disfarçados, sem nenhum barulho, né? E falaram o homem lá da comunidade que o recebeu. E ele disse que ele ia começar os trabalhos, né? Daqui a pouco, lá no celeiro, arrumando as vacas, tirando elas de lá. E com as crianças ele fazia isso. Então a polícia esperou o momento certo e conseguiu prender o Stephen. Stephen Roy Carr foi acusado de assassinato em primeiro grau, em terceiro grau, tentativa de assassinato e 2 acusações de agressão agravada. Logo depois, ele teve a sua audiência preliminar no tribunal, onde a defesa e a acusação, né, começaram com os argumentos. E os advogados de defesa disseram que quando ele viu as mulheres nuas na floresta, sendo tão íntimas uma com a outra, ele ficou enfurecido. A defesa prosseguiu e disse que ele era um homem correto, que acreditava que 2 mulheres não poderiam se relacionar, que o que elas estavam fazendo naquela floresta era errado e deveria ser parado. A qualquer custo. Ele disse que se sentiu provocado ao ver isso várias e várias vezes em um único dia. Ele as perseguiu por toda a trilha e as viu namorando e disse que elas o obrigaram a matá-las. Terrível, né, gente? Ele usou homofobia, usou preconceitos para dizer que isso o fez, né, fazer esse ato terrível contra as meninas. O juiz lá, a promotoria, a acusação, o juiz não aceitou esse argumento, nem deixaram isso se prosseguir na audiência. Eles não deixaram. Assim, não tem nem lógica, sabe? Terrível, né, gente? E ele acabou optando por aceitar um acordo judicial no qual ele se declararia culpado, né? Até porque, se ele não se declarasse culpado, ele ia a julgamento e ia ser, com certeza, perpétua, né?
com certeza, pena de morte. Então ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Infelizmente, né, gente, ele aceitou, então, ele aceitou o acordo porque ele estava em jogo a perpétua. Estava em questão a pena de morte, então ele rapidamente aceitou esse acordo. A Cláudia seguiu em frente, né, com a sua vida, infelizmente, claro, com toda a dor no coração, né, terrível que aconteceu e traumas, né. Ela concluiu seu mestrado em arquitetura e ela tem sua própria empresa de arquitetura chamada Cláudia Brenner Design. Ela também escreveu um livro sobre toda essa história terrível. Então é isso, gente, essa é a história de hoje, né? Terrível, terrível, né, gente? Uma coisa assim, sem explicação, né? Porque não tinha porquê, né? Ainda mais o argumento que ele veio usar, né? Então, assim, horrível. Infelizmente, a Rebeca, né, não sobreviveu a essa triste tragédia. Então deixe nos comentários o que você achou desse caso. Deixe seu like e até o próximo vídeo, gente. Um grande abraço.